Olá, hoje eu queria trazer as séries que eu finalizei em 2020. Bora lá? Eu gosto muito de ler séries, trilogias, duologias, o que seja. Eventualmente leio livros que são únicos, mas eu sempre sinto a vontade de permanecer naquele mundo quando a história é boa. E por conta disso, a quantidade de livros que eu escolho que fazem parte de séries, ela é muito maior do que aquelas de volume único. E por conta disso, eu acho que finalizei uma quantidade razoável de séries no ano passado. Algumas delas iniciadas e concluídas e outras só concluídas. O ano passado eu consegui ler bastante, apesar de ter sido um ano terrível, mas como eu já disse em outros vídeos, a leitura é o que me trouxe luz, que me trouxe esperança. E eu acho que por conta disso eu consegui ler bastante. Então li cerca de 137 livros, segundo o Scoob, que é a plataforma onde eu faço o registro das minhas leituras. E se você tiver curiosidade, eu sempre deixo também aqui o meu perfil lá no Scoob, se você quiser acompanhar minhas leituras por lá também. E sempre lembrando que também tem o meu Instagram, que é o Porque Leio, onde eu sempre deixo as resenhas e a grande parte das opiniões que eu tenho sobre as leituras. Vou falar rapidamente desses livros, porque foi uma quantidade razoável de séries finalizadas. Acho que a sensação de dever cumprido quando a gente finaliza uma série é indescritível. Então vamos às séries finalizadas. A primeira série que eu finalizei em 2020 foi a trilogia Escândalos e Canalhas, que é composta por Cilada para o Marquês, que foi muito divertido, Amor para o Escocês, que divide algumas opiniões, eu gostei, mas ele foi uma leitura um pouco mais arrastada, e Perigo para o Inglês. Aí sim foi, para mim, o melhor livro, um dos melhores romances de época que eu já li até então, porque ele traz um casal que já passou pelo casamento e que acabou se separando, e o ponto de vista do protagonista é o que mais me encantou e eu achei maravilhoso. Então, uma trilogia, essa é uma publicação da Gutenberg, da Sarah MacLean, ela é uma das autoras de romances de época que eu gosto muito. Também finalizei Instrumentos Mortais. Eu li em 2020 Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Confesso que, apesar de hoje ser bastante fã da Cassandra Clare, essa foi uma série que eu tenho opiniões assim bem diferentes de grande parte dos fãs. Talvez porque eu tenho assistido a série primeiro. E tem uma série de eventos que são bastante diferentes, ou em ordem cronológica diferente, e realmente isso acabou impactando no ritmo da minha leitura. Então foi uma leitura bastante arrastada. Não é à toa que muita gente diz que a trilogia inicial seria o suficiente, não precisaria de mais, porque a autora acaba repetindo alguns arcos para esses personagens. Então, realmente, terminei, foi uma leitura conjunta, com um grupo animadíssimo, então talvez isso tenha ajudado também a finalizar. Mas confesso que das séries da Cassandra Clare, essa não é a minha favorita. E aí eu fiz a leitura da forma como grande parte dos fãs da Cassandra Clare sugerem, que é intercalando Instrumentos Mortais com Peças Infernais. Então, finalizei também em 2020 a trilogia das Peças Infernais com Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Eu já comentei que a série de Instrumentos Mortais não tem um lugar cativo no meu coração, mas foi aqui que a Cassandra me pegou, porque ela construiu um mundo muito mais complexo, personagens muito mais complexos. Muita gente compara o Will com o Jace, mas eu acho que eles têm histórias muito diferentes. E não sei, eu acho que eles são mais completos. Aqui nós temos um triângulo amoroso que é fácil de acreditar. E a autora conseguiu dar um final para esse triângulo que me acalmou o coração. Era um final que eu nunca imaginei que ela conseguisse levar por esse caminho, mas realmente foi um final digno para uma trilogia que foi realmente sensacional. Outra duologia que eu terminei em 2020 foi a duologia de Cravo e Amar. A Veronica Roth, ela tem a sua trilogia anterior, que é a sua série anterior, que é Divergente, que divide opiniões. Eu já encontrei pessoas que gostaram do final que ela deu para a série e, bom, para mim, confesso que não foi o que eu esperava. Ainda assim, quis arriscar. Cravo e Amar é uma duologia que é uma ficção científica bastante comparada
ou pelo menos ela é indicada para quem é fã de Star Wars, que é o meu caso. Quando fez referência a Star Wars, entrei no mundo sem já imaginando que fosse amar. E de fato. Então eu fiz a leitura de Cravo e a Marca e de Destinos Divididos, ambos publicados pela editora Rocco. Bom, o fato é que eu adorei os personagens muito complexos, caminhos de amadurecimento muito complexos. Aqui nós temos dois personagens, o Arcus e a Syra, que são personagens carregados de cicatrizes, bom, com poderes muito interessantes. Então a gente está falando de um mundo em que algumas pessoas têm poderes e realmente gostei muito. As cenas de viagens espaciais foram muito bonitas. Houve uma cena de guerra que me lembrou muito da Estrela da Morte e realmente eu gostei bastante. Ela é uma duologia que foi favoritada. Em 2020 eu finalizei Trono de Vidro. Foi uma leitura que eu demorei a entrar porque, bom, enfim, não tinha todos os livros, mas foi uma leitura que foi bastante interessante. Também fiz leitura conjunta. Eu acho que ler 8 livros pode parecer desafiante, mas quando a gente tem mais pessoas lendo e discutindo os livros, isso ajuda a passar pela série com mais tranquilidade. E confesso que Reino de Cinzas é maravilhoso. Eu já falei dele em outros vídeos. E por que ele é maravilhoso? Primeiro que ele é o fim de uma saga, né? Aquela sensação realmente de dever cumprido. É minha opinião, a Sarah escreve cenas de batalha muito bem, elas são muito visuais, muito gráficas. E aqui a gente teve então despedidas de alguns personagens que foram muito importantes. Nós tivemos a retomada de uma série de eventos que começou lá em Lâmina da Assassina e que muita gente não lê porque ela até então não era incorporada como sendo importante para a série, mas eu acho que ela é bastante importante, porque se você não ler Lâmina da Assassina e se você não ler Torre do Alvorecer, uma série de personagens e de passagens vão parecer aleatórias, porque elas têm referência à Lâmina da Assassina e à Torre do Alvorecer. Se você vai começar a se embrenhar por esse mundo de Trono de Vidro, que é fantástico, uma fantasia linda, bem construída, muitos personagens, muitos acontecimentos e muitas coisas que vão surgindo. Eu sei que muita gente não gosta da Celaena, porque ela é uma personagem muito forte, mas sinto muito, ela é uma personagem muito forte. E o mais interessante é que ela vai redescobrindo essa força ao longo da história, né? Ela começa bastante desacreditada nisso tudo. Então, acho que vale a pena, é uma série que eu acho que vale a pena conhecer. E não deixe de ler Lâmina do Assassino nem Torre do Alvorecer. Dá pra perceber que eu vou revezando romances de época, ficção científica, distopia, fantasia, que são as histórias que eu curto mais. Além de histórias de suspense, que eu li muito pouco em 2020. Enfim, também finalizei a trilogia As Lições ou Lições do Amor. Ela não veio com o nome da série, mas é assim que ela é publicada lá fora, né? Lições. E é muito gostosinha de ler. Então o primeiro livro é Como Vingar de um Cretino. Depois a gente tem Como Encantar um Canalha e finalmente Como Salvar um Herói. De novo, o terceiro livro, o livro que mais me encantou. Como Se Vingar de um Cretino é muito divertido. Como Encantar um Canalha já traz aí um personagem masculino que eu tenho certeza que dividiu opiniões, mas a gente acaba se encantando por ele, não tem jeito. E finalmente, Como Salvar um Herói, a gente tem aqui um herói de guerra. Ele tem cicatrizes físicas, mas cicatrizes na alma de toda a guerra e de tudo que aconteceu com ele, que ele não conta pra ninguém. Enfim, é uma trilogia muito gostosa, da Arlequim, da autora Suzanne Enoch. É uma autora também de romance de época bastante elogiada. E para quem gosta do gênero, eu acho que vale a pena conhecer essa trilogia. Eu li Sombra e Ossos há algum tempo, provavelmente 2018, 2017, e me encantei muito pela escrita da Leigh Bardugo. Mas em 2020 li a duologia de Six of Crows e Crooked Kingdom. A Leigh Bardugo, ela tem uma escrita muito descritiva, então talvez isso canse um pouco grande parte dos leitores. Aqui a gente tem um bando de ladrões que vai receber uma missão e acompanhar essa missão é uma delícia. O segundo livro talvez tenha sido um pouco mais devagar nos acontecimentos, mas achei fenomenal. Um final bem gostoso também para alguns personagens especificamente, para outros daqueles de a gente entende, mas não era o que eu queria, enfim.
De qualquer maneira, fantástico. Eu achei uma duologia, para quem gosta de fantasia, uma duologia que não pode faltar na sua lista de leituras. Aí voltamos para os romances de época. Essa é a trilogia da dinastia Westmoreland, da Judith MacNaught, publicado pela editora Bertrand. Eu só estou com o primeiro livro porque o segundo e o terceiro eu acabei já conseguindo outros donos para eles, porque eu não gostei de forma alguma da trilogia. E eu já comentei isso, acho que ela não envelheceu bem. A gente tem cenas aqui que são muito fortes de violência contra a mulher. Mas no segundo livro houve uma cena de estupro mesmo. E houve aquela passada de pano que a gente às vezes vê em alguns romances de época, em algumas histórias de modo geral, romance contemporâneo também tem muito disso. O primeiro é o melhor de todos. Os outros dois, eles vão ladeira abaixo. Essa é a minha percepção. Eu não sou dona da verdade, tenho certeza que ela tem uma série de fãs, inclusive para essa trilogia, mas de qualquer maneira, trilogia finalizada em 2020. Também finalizei a trilogia Belvestoke, da Julia Quinn, publicado pela editora Arqueiro. Não estou com os livros aqui porque acabei emprestando. História de um Grande Amor é o primeiro, e eu sei que tem algumas pessoas que não gostam tanto dele, porque o personagem masculino ele também tem uma atitudes assim bem machistas, mas foi muito bonito, porque era um amor muito puro da personagem feminina, um amor juvenil dela e que permanece, um amor muito forte. O segundo livro é O que Acontece em Londres, que é a irmã do protagonista do livro anterior. É um livro extremamente divertido, com cenas muito divertidas, e realmente eu fiquei encantada. Até os dois entenderem que buscam por um relacionamento, eles demoram bastante a admitir isso, e tem cenas hilárias. Quem protagoniza alguma dessas cenas hilárias é um outro personagem que vai ser o protagonista do livro seguinte, que é 10 Coisas que Eu Amo em Você. De novo me vejo encantada, acima de tudo, pelo terceiro livro. Realmente, pra mim, ele foi o melhor dos três. E é interessante porque é uma história leve, é uma história romântica, é uma história que vai ter final feliz, porque é isso que os romances de época, de um modo geral, trazem pra gente. E fazendo um parênteses, eu vi uma crítica à série dos Bridgertons que fala assim, é só um romance água com açúcar, não tem nenhuma profundidade. Gente, romance de época, de um modo geral, é isso, ele vem trazer aquela leveza que em alguns momentos a gente está precisando. Claro que alguns romances de época que eu li, eu acho que eu não vou trazer nenhum deles, alguns deles eu ainda estou para finalizar esse ano, que vão trazer questões complexas. Por exemplo, tem a série dos Irmãos True-Love, que vai falar de uma característica que era comum na sociedade londrina, que era de que os nobres, eles tinham relacionamentos extraconjugais, eles eram até incentivados naquela sociedade, e quando esse relacionamento ele dava em um bebê, esse bebê era levado para ser criado por viúvas que recebiam dinheiro para isso, e grande parte delas matavam essas crianças, porque era muito mais barato. Você recebe dinheiro uma única vez, mata aquele bebê, recebe outro bebê, e era um comércio, né? A própria autora fala que ela se baseou num fato comum da sociedade londrina no século XIX. Então, alguns romances de época trazem essas discussões, né? Trazem outras discussões também sobre esse costume. Os nobres, achavam absurdo quem trabalhasse, então algumas críticas sociais em algumas histórias, mas de um modo geral, e principalmente nas histórias da Julia Quinn, é a leveza, né? Então, acho que alguns momentos, como foi o ano passado, e talvez por isso eu tenha lido muitos romances de época, o que conforta a gente é essa leveza e a certeza de um final feliz, né? Nada melhor do que isso. Algum final tem que ser feliz, não é mesmo? Volto para a fantasia. Em 2020 li a trilogia das Fronteiras do Universo. A Bússola de Ouro eu li no e-book. Depois a gente tem A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. É uma publicação da editora Suma, do Philip Pullman. É uma fantasia muito interessante, em que ela fala de mundos que se sobrepõem e com alguns personagens bastante diferentes, né? Então nós temos aqui ursos guerreiros, nós temos um mundo habitado por animais que conseguem comunicar, que são bastante diferentes de qualquer coisa que eu, pelo menos,
conheça no mundo, né? Enfim. E ele vai falar de um mundo em que as pessoas têm demons, que é como se fosse a sua alma na forma de um animal. E esse animal ali está ali te protegendo, te acompanhando o tempo inteiro. Ele seria seu grilo falante, mas na forma de animais diversos. Bom, enfim, já tem um filme que não foi bem recebido pela crítica, não assisti, e tem uma série agora, tem sido bem elogiada, acho que já está na 3ª temporada, ou está caminhando para a 3ª temporada, ainda não assisti, mas bem gostosa de acompanhar. Eu achei A Faca Sutil um pouco lento, apesar de ser um livro menor. A Bússola de Ouro para mim foi o melhor livro, o livro de apresentação. A Luneta Âmbar tem seus momentos muito importantes. O autor claramente faz algumas críticas, a forma como a religião às vezes se impõe, é uma fantasia bem elogiada e eu acho que vale a pena dar uma chance a ela se você gosta do gênero. Também finalizei a trilogia Firebird, da Claudia Gray. É uma trilogia de ficção científica, foram 3 livros, 1000 Pedaços de Você, 10.000 Céus sobre Você e 1 Milhão de Mundos com Você. Também não estou com a trilogia aqui porque acabei emprestando, e é uma trilogia então de ficção científica. Ela tem um pouquinho de romance, provavelmente quem não gostou foi por conta dessa quantidade de romance. Nessa história então nós teremos a teoria de multiversos, a discussão da teoria de multiversos, e um grupo de cientistas vai desenvolver um equipamento que permite a viagem de uma pessoa entre esses universos, que tem a ver com a teoria do buraco de minhoca. Muito bacana, eu acho que foi bem construído. Alguns dos mundos em que a personagem faz a sua viagem são mundos muito interessantes. Alguns deles, apesar de estarem no mesmo tempo cronológico, não necessariamente eles estão no mesmo tempo de desenvolvimento. Ela vai em mundos muito avançados e alguns que parece que permaneceram lá na Idade Média. Não necessariamente acho que tenha sido favoritado, porque em algum momento eu acho que a autora demorou demais a avançar, apesar de todos eles serem livros bem curtinhos, mas não chegou a ser um dos favoritos. De qualquer maneira, é uma trilogia que vale a pena conhecer. Outra trilogia que eu finalizei em 2020 foi a trilogia do Beijo Traiçoeiro. Essa é uma publicação da editora seguinte, da autora Erin Beach, e ela é composta por O Beijo Traiçoeiro, A Missão Traiçoeira e O Reino Traiçoeiro. Foi uma leitura muito gostosinha. É uma fantasia porque há um mundo específico criado para essa história, e nesse mundo é como se as pessoas vivessem próximo do que seria ali o século 18, 19, né? Então as mulheres ainda bastante obedientes, né? Com casamentos marcados. Evidentemente aquelas cujas famílias tenham mais poder, esses casamentos são marcados com a intenção de fazer alianças. Bom, nós temos aqui uma personagem extremamente sagaz, que é a Sage. A Sage, ela é resultado de um casamento que não foi definido pelas casamenteiras. Então existia uma profissão, que eram as casamenteiras, de determinar quais seriam os melhores casamentos e quais as melhores uniões entre as famílias. A família dela, o pai e a mãe, escaparam dessa definição porque eles se amavam. Isso não foi bem visto aos olhos dessa sociedade. O fato é que ela ficou órfã e foi criada pela família do seu tio, que queria que ela tivesse um casamento por conveniência. E ela entra então numa jornada até perceber que isso para ela não serviria, e ela acaba se achando menos interessante do que as outras moças. Enfim, é uma jornada fantástica. No primeiro livro, ela vai ajudar a desbancar uma rebelião que estava prestes a estourar. No segundo livro, ela está numa situação confortável, mas acaba recebendo uma missão da rainha, que não está recebendo notícias do que o rei está fazendo do ponto de vista da política, e a gente vai descobrindo que as mulheres aqui, elas têm uma voz muito mais ativa do que a gente parecia entender logo no primeiro livro. E no terceiro, finalmente, ela vai ser responsável por conversar com 2 países fronteiriços para evitar uma guerra. Então, vocês imaginem, realmente ela é uma personagem bastante forte, e é uma leitura rápida, fluida. Fiz uma leitura conjunta e foi muito gostoso. Eu não sei por que as pessoas falam tão pouco dessa trilogia. Edições muito bonitas, e até então, inclusive, ela tinha feito tão pouco sucesso que O Reino Traiçoeiro estava sendo produzido por demanda, então com um preço mais elevado. Não sei como é que está hoje,
mas é uma trilogia que eu recomendo bastante. Outra duologia finalizada foi a duologia de Monstros da Violência, também publicado pela editora seguinte, da Victoria Schwab, e ela tem a Melodia Feroz e o Dueto Sombrio. Eu gostei bastante dessa duologia. Ela vai imaginar um mundo em que todo ato de violência resulte no monstro. E esse monstro vai atacar indiscriminadamente tanto quem cometeu crimes quanto quem não cometeu. Mas encontrei muita gente dizendo que não viu todas as pontas serem fechadas ou algumas histórias ainda por contar. Realmente, se a autora quiser, ela consegue criar mais um livro, pelo menos, porque a gente tem algumas coisas que não tiveram uma finalização. Mas a ideia central, para mim, foi finalizada, porque é a história de dois personagens, a Kate e o August, e essa história, ela é finalizada. De qualquer maneira, é uma duologia que eu finalizei, favoritei, gosto muito das histórias que a Victoria Schwab escreve, e então sempre vou tentar acompanhar. Tem muitos livros dela, antigos, que eu ainda não li, mas estão aí em listas de leituras futuras. Outra trilogia finalizada, Os Artifícios das Trevas, com Dama da Meia-Noite, O Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão. Como eu disse, eu gostei muito da escrita da autora já em Peças Infernais, mas em Artifícios das Trevas eu acho que ela deu um salto. Dá pra ver a quantidade de marcação que eu fiz nesses livros. Em todos os três encontrei passagens muito interessantes. Aqui a gente tem o foco em vários personagens, mas nós temos dois que são mais, aparecem mais, que são a Emma e o Julian. Apesar de serem três calhamaços, são leituras que fluem muito. O primeiro livro com capítulos mais curtos, depois ela volta a ter capítulos longos, mas de qualquer maneira achei muito interessante. Tudo bem que no final eu achei que uma cena específica que ajuda na maldição que esses dois personagens vão ter de enfrentar, um pouco fantasiosa demais até para Cassandra Clare. Mas enfim, gostei e estou ansiosíssima para começar a Corrente de Ouro. Mas tenho alguns outros livros que eu não li da Cassandra, talvez eu leia antes de Corrente de Ouro. De qualquer maneira, trilogia finalizada, agora é partir para as outras histórias da Cassandra Clare. Finalizei também a duologia do Ele com o livro Nós. Ele eu já li há algum tempo, então eu só li Nós no ano passado. Eu acabei lendo ele para um projeto Desencalhar Livros, porque eu já estava com esse livro há algum tempo, e a gente continua com esse projeto esse ano. De novo, eu já tinha comentado sobre ele, é Deu a Louca nos Encalhados 2. Procurem essa hashtag lá no Instagram que vocês vão encontrar os desafios para 2021. Porque nós somos leitores que adoram comprar livros e às vezes a gente compra novos livros e os velhos vão ficando parados na estante. Bom, a gente precisa ler, né? Eu acho que eu já falei que o ato de comprar livros para mim não vejo como consumismo, desde que ele seja feito de uma forma consciente e também que a gente em algum momento pegue esses livros para ler, né? Então eu li, são histórias de conteúdo adulto, LGBT, dois personagens deliciosos de acompanhar, o James e o Ryan, e a finalização deles foi bem gostosinha, né? Eu achei talvez que eles tenham encontrado um caminho um pouco mais fácil do que eles imaginaram, e eu acho que seria um caminho muito melhor se todos as pessoas pudessem encontrar, porque eles simplesmente se amavam, né? Por que ter mais interesse na vida de um casal homossexual do que de um casal heterossexual? Amor é amor, não interessa quem que essas pessoas estejam beijando, né? Acho que é esse o recado final que a história tem pra gente. Mas finalizei lendo Nós em 2020. E a última duologia que eu finalizei esse ano foi a formada por Graça e Fúria e Glória e Ruína. Na verdade, Graça e Fúria eu li em 2019, só Glória e Ruína que eu li em 2020, mas foi a finalização. É uma publicação também da editora seguinte. E, bom, aqui eu gostei bastante. É uma história que começa com duas mulheres, uma muito forte e a outra que eu não fazia ideia de que era tão forte assim, duas irmãs. É um reino que as mulheres não têm voz, em que há uma escolha para saber quem vai ser a graça do príncipe, do futuro rei. E ele vai escolher entre aquelas moças que sejam mais bonitas,
que sejam mais submissas, que saibam servir um chá, que saibam se vestir, enfim, toda essa frivolidade, né? Porque é o que se espera de uma mulher, que ela seja simplesmente um objeto decorativo. E uma dessas irmãs, então, ela é preparada para competir por ser uma graça, e a irmã dela é a rebelde, né? Aquela que não admite isso, que quer aprender a ler. As mulheres não podem ler nesse reino. A irmã quer aprender a ler, ela aprende a ler com o irmão, inclusive, e as duas vão participar dessa seleção. Só que há uma inversão de quem é escolhido para ser a graça do príncipe, e aí uma série de acontecimentos vão desembocar no livro seguinte. Aqui essas duas irmãs se redescobriram, e aquela que foi treinada para ser a graça, ela é uma personagem que é a Serina. Ela descobre uma força, ela tem um amadurecimento que é muito, muito bacana de acompanhar. Ela amadurece muito, ela encontra sua força, ela encontra sua voz, ela encontra a sua possibilidade de escolha, e ela faz um levante porque ela está numa... Isso é spoiler, né? Não posso contar onde é que ela está, o fato é que ela consegue aí uma rebelião nesse local. Bom, eu gostei mais do primeiro livro, eu achei que no segundo as coisas voltaram um pouquinho pro que eram anteriormente, porque a Nomi começa muito fragilizada, não tem nada daquela personagem anterior que era extremamente rebelde, então ela está muito fragilizada, ela se escora muito no príncipe. O fato é que a Nomi perdeu muito da força dela entre o primeiro e o segundo. Tudo bem que ao final da história ela reencontra essa força, mas a gente tem um final aqui que talvez não tenha agradado a todos. Eu gostei, mas não é uma leitura assim favoritada. De qualquer maneira, finalizei a duologia Graça e Fúria com Glória e Ruína. Bom, foram essas séries, foram 16 séries finalizadas em 2020, e isso pode parecer que eu não tenha nenhuma em andamento. Fiz uma lista de várias séries que eu quero finalizar em 2021 e já iniciei algumas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, o canal está crescendo devagarzinho, mas sempre. Se você gostar desse tipo de conteúdo, não deixe de vir participar desse momento do canal. Também dê uma olhadinha lá no meu perfil no Instagram, que é o @porqueleio. Se você se interessou por qualquer um desses livros que eu mostrei, vou deixar na caixa de descrição o link para compra dele na Amazon. Você me ajuda bastante se usar o meu link. E é isso. Obrigada por ter chegado até o final e até o próximo vídeo. Até breve.